Carros que subiram na FIPE e os donos estão rindo à toa. Esses modelos que eu vou falar hoje estão muito inflacionados. Para quem está querendo comprar, infelizmente vai acabar pagando um pouco mais caro. Mas para quem tem um desses modelos aí na garagem, está tranquilo porque o seu carro está mantendo o valor de mercado até inflacionando, né? Será que o seu carro está nessa lista? Vem comigo então falar do primeiro aqui, né? Que é, claro, o Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 Flex câmbio manual, 4 portas, ano 2011. Hatch compacto, muito conhecido no nosso mercado, equipado com motor Fire, sincronizado por correia dentada, motor simples, barato de manter, acha peças com facilidade. É um carro que, sim, é bem valorizado hoje em dia. Tem números de potência e torque razoáveis, né? Para o peso de carroceria, é um carro bem leve de fato, então tem um desempenho ainda bem satisfatório, principalmente dentro de cidade. Câmbio manual de 5 marchas, engates imprecisos de alavanca, é verdade. Você que tem um carro desse aí há bastante tempo sabe, né, que incomoda ali, né, para colocar terceira marcha, quinta marcha, né? Depois de um tempo se acostuma, mas é aquele câmbio de curso mais longo. O porta-malas tem 290 litros, ok para a categoria, dá para carregar até bastante coisa. E os pneus medidas 165 70 13 até hoje são fáceis de encontrar, preços relativamente acessíveis. É de fato um carro muito econômico, tanto dentro de cidade quanto na estrada, consegue alcançar médias bem superiores às oficiais, então um carro que também não tira muito dinheiro do seu bolso aí com relação a combustível. Infelizmente não é um carro muito completinho, né? Tudo vinha como opcional. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme. Não é aquele carro que você encontra muito facilmente aí com a maioria desses itens. A maior parte dos que você vê rodando por aí não tem nem direção nem ar-condicionado. Mas é um carro de boa visibilidade externa, boa área envidraçada, compacto, fácil de manobrar, fácil de encontrar vagas para estacionar. Apesar do acabamento interno simples, também é um carro de pouco espaço interno para quem vai no banco de trás, mas nessa versão Way, principalmente, né, tem uma suspensão elevada, o que favorece bastante você passar por lombadas mais elevadas. E como que está o preço desse carro? Vamos aqui para a tabela FIPE. Fiz um levantamento aqui do preço desse carro nos últimos 6 anos para ver como que ele se comportou. Olha o gráfico. Há 6 anos atrás, esse carro custava R$ 18.486. Lembrando que os preços estão sendo cotados agora em abril de 2026. Então, ele teve altas consecutivas ano após ano. Olha, 2022, mais de R$ 24 mil. Em 2024, passou dos R$ 25 mil. E hoje é um carro que está avaliado em R$ 27.772. 50,2% mais caro do que ele custava lá em abril de 2020. Então, é um carro que hoje tá realmente caro para comprar, até porque tem uma alta procura dele no mercado, então Fiat Uno Mille é um carro bem inflacionado. Quem tem sabe que pode pedir tabela FIPE até um pouco acima que vende com facilidade. Passando agora para um sedã de porte médio, um carro mais requintado também, posso falar do Chevrolet Vectra CD 2.0, 8 válvulas, gasolina manual 2003. É um carro que vem equipado com motor GM Família 2, parrudo, tanque de guerra, motorzão da época. Hoje ainda você acha peças de reposição com até certa facilidade. Não é aquele carro tão caro de manter, a não ser em suspensão traseira. Aí sim tem componentes mais caros. Mas parte de motor, câmbio, suspensão dianteira tem preços razoáveis para a categoria. É um motor de desempenho aceitável para a época, né? Até porque era um carro mais pesado, então não vai ter aquela resposta muito boa. O que salva é esse motor 8 válvulas, né? Com o cabeçote de 2 válvulas por cilindro, que favorece o torque embaixo. Então ainda tem um certo bom poder de reação. Câmbio manual de 5 marchas, F23, de engates também imprecisos de alavanca e relações um pouco mais alongadas. O porta-malas do Vectra é muito bom, tem 500 litros de capacidade, dá para carregar bastante coisa, ainda sobra espaço. E nessa versão CD vem com pneus 205 5516, aqui já são pneus um pouco mais caros de substituir. Infelizmente o Vectra tem um consumo mais elevado, né, tanto dentro de cidade quanto na estrada, mas ele compensa isso com a lista de equipamentos versão CD era completinha, né? Direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado digital automático com saída para o porta-luvas, computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, tinha um CD player com volante multifuncional, opcional de retrovisor fotocrômico, bancos em couro e até teto solar elétrico em raras unidades, então baita sedanzão tecnológico para a época, de ótimo acabamento interno,
bons materiais ali em painel, forro de porta, bancos, o painel é um material todo macio ao toque, carro de bom espaço interno traseiro, boa estabilidade em curvas, tem uma suspensão mais cara de manter, mas pelo menos entrega excelente estabilidade com até um bom nível de conforto rodar. A contrapartida é que o Vectra é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo, então ele vai acabar raspando um pouco mais o assoalho em lombadas mais elevadas. E é aquele carro também para você ter atenção na hora de olhar para comprar, porque muitos deles passam por problemas de falha em miolo de ignição, muitos também têm aquele problema de falhar os displays internos ali, né, do computador de bordo, do ar-condicionado digital, são itens que não é qualquer pessoa que consegue arrumar, então fique atento aí. E, como já mencionei, a suspensão traseira desse carro é um pouco mais cara de você manter, por isso que é muito importante olhar um carro desse para comprar, caso você queira comprar, ver um que esteja em bom estado, que o dono anterior tenha feito as revisões preventivas, tenha cuidado bem para você não ter um gasto muito elevado assim que tiver levado esse carro para sua garagem. Claro que também tem que ver toda a parte estrutural, já pensou pegar um carro desse depois de descobrir que ele passou por uma colisão séria? Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu estou deixando o link na descrição e no comentário fixado, também aqui no QR Code, para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. E como que é o preço do Vectra, né? Pegando aqui os dados dos últimos 6 anos de acordo com a tabela FIPE. Em abril de 2020, esse carro estava avaliado em 15.732. Olha que pechincha que era pegar um Vectra B, né? Mas nos últimos 6 anos, como você pode ver aí, foram só altas consecutivas ano após ano. E hoje esse carro está avaliado em mais de R$29 mil. É uma alta de 86% no seu valor de mercado. Aqui também temos um outro fator que contribui para essa alta, né? Que é a isenção de PVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação. O Vectra, ano 2003, já se enquadra nessa categoria. Então, naturalmente, vai ter uma maior procura por esse modelo. Ainda mais quem está buscando um carro nessa faixa de preço aí abaixo dos R$30 mil, pode ver nesse Vectra aí uma excelente opção de compra para não precisar mais pagar IPVA. Mas, infelizmente, vai ter que pagar também muito mais caro no seu valor de mercado do que ele realmente deveria estar custando, né? Não deveríamos ter tido essa inflação absurda que tivemos nos últimos 6 anos. Um carro desse deveria estar custando ali próximo dos R$15 mil aproximadamente, um pouco mais dependendo do estado de conservação, mas aqui infelizmente está muito inflacionado. Assim como o seu primo menor dentro ainda da Chevrolet, posso falar do Astra Hatch Advantage 2.0 Flex Manual 2010, também equipado com motor GM Família 2, mas nesse ano aqui ele já era flex e entregava números de potência e torque muito superiores ao motor lá do Vectra, né? Para um carro mais leve, na prática o Astra anda muito mais, é um foguete na estrada aí. Câmbio manual de 5 marchas, aqui já tem engates bem mais precisos de alavanca, o que joga bastante a favor no prazer ao guiar mesmo, de fato. Porém, o porta-malas é um pouco menor, 370 litros. É um hatch também, né? Pneus, mesmas medidas do Vectra, fáceis de encontrar, mas os preços aí são um pouco mais elevados, em torno de R$500 a R$600 por pneu, dependendo da marca que você escolher. Infelizmente, o Astra ainda é um carro beberrão, tanto dentro de cidade quanto na estrada, infelizmente não tem muito para onde correr. Mas também era um carro bem completinho. Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, retrovisor fotocrômico, além do CD player com entrada USB e conexão Bluetooth. Tinha um único opcional aqui de airbags frontais. Ficava devendo nos freios ABS, item essencial de segurança, que ainda não era obrigatório em 2010, e também ficou devendo aí um computador de bordo, já poderia ter no carro desse, mas também outro que entrega muito em acabamento interno, ótimos materiais ali em painel, forro de porta, bancos, espaço interno traseiro da mesma forma. Também tem uma suspensão muito bem equilibrada entre conforto e estabilidade, mas com a vantagem do Astra não ser tão caro de manter. Ele usa eixo de torção na traseira, então os componentes ali são em menor quantidade que no Vectra e muito mais baratos de substituir. Também a suspensão do Astra não exige alinhamento periódico preventivo na traseira, como é o caso do Vectra, então um carro mais barato ainda de manter comparado com o Vectra. Mas ainda de consumo alto, ainda um carro baixo em relação ao solo e também um carro que já passa por certa escassez de peças de acabamento, assim como o Vectra também, né? Então alguma coisa ali mais específica do Astra pode ser um pouco mais difícil de encontrar. E também é um carro que não escapou de uma alta inflação de preço aí nos últimos 6 anos. Quem tem um carro desse hoje aí
não está nem um pouco preocupado, não é verdade? Olha só, há 6 anos atrás esse carro estava avaliado em R$ 24.527, também foi acumulando altas consecutivas e hoje está avaliado em R$ 37.416, simplesmente 52,6% mais caro do que ele custava em abril de 2020. Passando para o próximo da lista aqui, vamos falar de mais um sedã que é campeão de vendas, campeão de procura no mercado de usados e também está bem inflacionado. Claro, Toyota Corolla XE 1.8 gasolina automático 2005, equipado com motor 1ZZ FE, ainda abastecido apenas a gasolina, mas um motor muito eficiente para a época, duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, dispensa troca preventiva, o que é um bom ponto positivo aqui, né? E vem com variador de fase para admissão, né? O famoso motor VVTi Toyota. Bons números de potência e torque para um sedã que é leve na prática, ainda assim vai ter boas retomadas de velocidade. É um carro que vem com um câmbio automático bem confiável, modelo A245E, apenas 4 marchas, mas um câmbio muito bem construído, muito bem dimensionado e calibrado para várias situações. Ele até não atrapalha muito o consumo de combustível. Mas claro, tem que pegar um carro desse também que tenha passado pelas manutenções corretas, que tenha passado pelas trocas de fluido aí desse câmbio, né? Tem que ter passado por várias ao longo desses mais de 20 anos de fabricação para você ter um carro automático confiável na garagem, né? E com um bom porta-malas de 437 litros para a categoria, tava ok. Banco traseiro rebatível bipartido, pneus 95/60/15, bem mais baratos de substituir que os pneus lá do Vectra, por exemplo. E de acordo com dados oficiais, é de fato um carro muito econômico, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Só não era tão tecnológico, né? Tinha o essencial. Direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado, airbags frontais, freios ABS e um CD player. Único opcional aqui de bancos em couro nessa versão XI. Mas campeão em confiabilidade mecânica, conforto ao rodar, suspensão filtra muito bem essas irregularidades do solo, acabamento interno primoroso, assim como espaço interno traseiro. É um carro muito procurado no mercado de usados, de ótima revenda e que está bem inflacionado, né? Mais precisamente, é um carro que está 54,7% mais caro do que ele custava há 6 anos atrás. Em abril de 2020, estava avaliado em R$ 23.890. Hoje, R$ 36.957. É um preço elevado demais para um carro de mais de 20 anos de fabricação, não é verdade? E que também provavelmente vai ficar ainda mais inflacionado porque é outro exemplo de veículo isento de IPVA, né? Mais de 20 anos de fabricação. Passando para o quinto da lista aqui, também o seu principal concorrente não escapou de uma alta inflação nos últimos 6 anos. Falo do Honda Civic LXS 1.8 gasolina automático 2007. Equipado com motor R18A1, recém-lançado na época, 1.8 Honda, também sincronizado por corrente e com variador de fase para admissão, sistema VTEC, né? Bons números de potência e torque, né? Os primeiros Civic G8 vinham abastecidos apenas a gasolina. Era um motor com taxa de compressão bem mais calibrada para esse combustível. Para um carro um pouco mais pesado, ainda assim, na prática, vai ter um bom desempenho. O câmbio automático também é confiável, modelo SPCA de 5 marchas, acoplado ao motor com conversor de torque, o que garante sempre trocas suaves e sem trancos. Porém, o porta-malas do Civic também é bem menor, 340 litros. Pneus 205/55/16, mesmas medidas do Vectra e do Astra, e o consumo ainda é um pouco elevado. O Civic já fica mais difícil de alcançar aquelas boas médias do Corolla, por exemplo. Mas a versão LXS vinha com o essencial também de série. Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado, vinha com aletas de mudança de marcha atrás do volante, airbags frontais, freios ABS e um CD player. Mas o que destacava mesmo o interior desse carro era aquele painel digital em 2 andares que dava um design muito arrojado, quebrou vários paradigmas de design na época e até hoje é um carro muito desejado aí no mercado de usados. De boa confiabilidade mecânica, comportamento dinâmico exemplar, suspensão já é mais durinha, mais firminha, né? Voltado para entregar estabilidade de fato. É uma suspensão um pouco mais cara também de manter, com sistema independente nas 4 rodas, mas também vai entregar ótimo comportamento em curvas. Não é um carro muito confortável e também é uma suspensão baixa em relação ao solo, então raspa o fundo com facilidade. Mas é outro de bom acabamento interno, bom espaço interno traseiro e ótimo mercado. Mais especificamente, né, vamos falar dos números. Há 6 anos atrás, esse carro estava avaliado em R$ 29.845. Em 2022, chegou a um pouco mais de R$ 40 mil. Em 2024, ele começou a desenhar uma leve queda, mas
nos últimos 2 anos subiu de novo e passou dos R$41 mil, chegando a quase 42 mil. Mais precisamente, é um carro que está 40,3% inflacionado comparado com abril de 2020. Assim como um exemplo de sedã de porte grande, uma barcona full size com motor V6, que, via de regra, são carros que tendem a cair mais de preço ao longo dos anos, mas não é o caso do Hyundai Azera GLS V6 gasolina automático 2010, equipado com motor Lambda, Hyundai, Kia, baita propulsor confiável. É um motor mais caro de manter, tudo que precisar substituir ele é mais caro, mas em compensação entrega números esplêndidos de potência e torque. Para um sedanzão muito pesado, ainda assim vai entregar respostas absurdas ao acelerar e retomar a velocidade. Câmbio automático de 5 marchas, também bem confiável se trocar do óleo no prazo correto. E o porta-malas 469 litros, ok também para a categoria. Pneus 235, 55, 17, medidas também que geralmente são mais caras de substituir. E o consumo, claro, vai ser elevado, né? Mesmo se você andar no totozinho ali, ainda vai ver médias de consumo mais elevadas, né? Vai ser um carro, infelizmente, mais beberrão. A vantagem do Azera é a tecnologia embarcada. Vem com tudo que eu falei nos anteriores, né? Trio elétrico completo, rodas de liga leve. Além disso, vem com ar-condicionado digital automático de 2 zonas, com saída para o banco traseiro, computador de bordo, bancos em couro com ajustes elétricos para o motorista, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, além do sistema de som premium assinado pela Infiniti, com leitor de CD, entrada USB e volante multifuncional. E ainda, esse carro podia vir com os opcionais de teto solar elétrico, memória para os ajustes do banco do motorista e faróis em xenon. É um conjunto muito tecnológico. Você que tem um carro desse aí na garagem, conta pra gente como que é a experiência de ter um Azera 1 2010 aí, né? Baita propulsor confiável, mas como disse, mais caro de manter. Mas você ganha no requinte interno, materiais de excelente qualidade ali empregados em painel, forro de porta, bancos, espaço interno, traseiro também nem se fala. É um carro bem requintado mesmo aí, ou seja, entrega muito em custo-benefício, mas é um carro de consumo de combustível elevado, pneus caros, manutenção cara, e também um veículo grande, mais difícil de manobrar, mais difícil de encontrar vagas para estacionar. E apesar de estar inflacionado, é um carro de revenda um pouco mais difícil, tá? Não é aquele carro que você anuncia hoje e vende amanhã. Pode ser um pouco mais demorado, porque tem pouca oferta desses carros e tem pouca demanda. Mas a pouca oferta e demanda que tem é suficiente para manter esse carro inflacionado ainda, infelizmente. Em números, olha só aqui no gráfico, né? Há 6 anos atrás, esse carro estava avaliado em R$ 31.169. Chegou a mais de 41 mil em 2024 e hoje caiu um pouquinho, R$ 40.488, mas ainda assim está inflacionado 29,9% comparado com abril de 2020. Passando para o próximo da lista aqui, um clássico do nosso mercado, um sedã bem conhecido também, Volkswagen Santana 2.0 MI gasolina manual 2003. É um carro que já tem vídeo de avaliação completo dele aqui no canal, inclusive vou deixar o link na descrição para você conferir. E vem equipado com um dos motores também mais parrudaços e conhecidos e duráveis do nosso mercado, né? O AP2000 da família A827, sincronizado com correia dentada, então atenção para o prazo de troca, mas entrega bons números de potência, bom torque embaixo para um carro leve na prática, ainda tem excelentes retomadas de velocidade, câmbio manual de 5 marchas de engates até bem precisos e o porta-malas tem 403 litros de capacidade. Ok para a época, mas tem um agravante, o banco traseiro é fixo, não dá para rebater, aumentar essa capacidade de carga, infelizmente. Pneus 9560-14 eram medidas opcionais, podia vir também com 8565-14, mas é um carro de fato bem econômico para um 2.0 de época, dá para conseguir ainda médias bem aceitáveis de consumo. Só não era muito completo, vinha apenas com direção hidráulica de série, o resto era opcional, trio elétrico completo, ajuste de altura da coluna de direção, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis de lanterna de neblina, CD player, até o contagiros no quadro de instrumentos era opcional, então um carro longe de se dizer como tecnológico, mas sim de ótima robustez mecânica, simplicidade de manutenção, peças que você acha para repor até hoje, peças mecânicas, peças de acabamento é outra história, fica um pouco mais complicado. Mas um carro dos mais baratos de manter na sua faixa de preço, acabamento interno bom, bom espaço interno traseiro, é um carro também de bom nível de conforto ao rodar, mas perde na estabilidade, ele já rola um pouco mais carroceria. Também é um projeto antigo lá dos anos 80, muito comum de passar por falhas estruturais, trincas
dicas em soldas das torres dos amortecedores, parede de corta-fogo e túnel central, algo para ficar ligado. E é um carro que também passa por problemas de infiltração de água ali no porta-malas, forro de teto, forro de porta também costuma descolar com certa facilidade, mas também outro aqui que está bem inflacionado, infelizmente. Olha, em 2020, esse carro estava avaliado em R$ 14.410, mais especificamente no mês de abril. Em 2022, já estava passando dos R$ 20 mil. Em 2024, custando mais de 21 mil. E hoje está em R$ 24.160. Inflação acumulada de 67,7%. E é outro modelo também isento de PVA hoje em dia, então a procura por esse carro pode aumentar ainda mais nessa faixa de preço aí abaixo dos 25 mil reais, o que também tende a elevar esse patamar, essa inflação aí um pouco mais no futuro, infelizmente. Falando agora de um exemplo de veículo compacto que muita gente esqueceu há um tempo atrás, mas hoje está bem lembrado, né? E consequentemente também bem inflacionado, que é o Renault Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. O último que tivemos aí no nosso mercado. Vinha equipado ainda com o motor D4D 1.0, 4 cilindros, 16 válvulas, um dos 1.0 aspirados mais potentes da sua época, né? Um bom desempenho para um carro leve, na prática ainda era um carro bem ágil. O câmbio manual tem engates mais imprecisos de alavanca, engates mais pesados, o que incomoda até. E o porta-malas é bem pequeno, só 255 litros. É um carro para carregar as compras do supermercado, uma malinha e acabou. Pneus 175/7014, também ok de encontrar, preços acessíveis até. Mas era também um dos carros mais econômicos da sua época e até hoje é de fato um carro que gasta pouco combustível. Quem tem um carro desse hoje para o dia a dia, tenho certeza que gasta pouco com combustível. Se você tem, fala pra gente aí nos comentários. Esse Clio vinha equipado com direção hidráulica, computador de bordo, airbags frontais e freios ABS de série 2016. Então airbag ABS já era obrigatório. Opcionais de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, rodas de liga leve, ar-condicionado e um CD player com entrada USB. Então é um carro que quem está pensando em comprar tem que procurar pelo menos ali com ar-condicionado para ter uma maior facilidade de revenda no futuro. É um carro barato de manter também, boa robustez mecânica, econômico, compacto, fácil de manobrar, de encontrar vagas para estacionar. E pelo ano de fabricação, quando você olha para concorrentes aí como Gol, HB20, Onix, Ford Ka, é um carro relativamente até mais barato. Mas é um carro que também tem seus pontos de atenção, né? O acabamento interno é simples, pouco espaço interno traseiro, porta-malas é bem pequeno, mas justamente pelo fato dos seus concorrentes terem ficado ainda mais caros, é que o Clio acabou ficando mais procurado também no mercado. Para quem não podia pagar talvez 45, 50 mil no Onix ou no HB20, acabou indo para o Clio mesmo, né? E a demanda por esse carro também aumentou. Vamos aos números. Há 6 anos atrás, esse carro estava avaliado em R$ 23.692, o que já era um valor praticamente de quando ele custava 0 km na época. Eu tenho revistas aqui de 2016 que esse carro estava bem próximo desse preço aí na concessionária. Hoje, ele está avaliado em R$ 34.002. Alta acumulada de 43,5%. Olha só, nos últimos 4 anos, como que esse carro está ali segurando o preço próximo dos R$ 34 mil. Ele teve uma inflação de uma vez e manteve. Tá difícil desse carrinho aí cair de preço, né? Quem tem aí sabe que é um carro que tá segurando o valor de mercado, até consegue revender com certa facilidade, porque, querendo ou não, é um carro um pouco mais novo que os concorrentes e mais barato, né? E na categoria dos SUVs também temos um bom exemplo de um veículo que está bem inflacionado. Quem tem na garagem dificilmente vai perder valor de mercado com ele. Estou falando do Mitsubishi ASX 2.0 gasolina automática, tração dianteira, ano 2011. Vem com aquele motor MI-VEC Mitsubishi, sincronizado por corrente, parrudaço, um dos motores mais confiáveis da montadora. Bons números de potência e torque, mas ainda era um motor abastecido apenas a gasolina, que em números parece que dá conta do recado, né? Apesar de ser um carro um pouco pesado, mas tem um câmbio CVT programado para entregar conforto acima de tudo, então ele acaba amarrando um pouco o desempenho, infelizmente. Porta-malas 415 litros, para um SUV tá bom, banco traseiro bipartido de série, pneus 215/60/17, não tem SUV com pneus baratos, infelizmente, né? Então vai ser mais caro de substituir. E o consumo também é bem elevado, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Mas ele vinha até bem completinho de série. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, controlador de velocidade,
aletas de troca de marchas simuladas atrás do volante, porque o câmbio CVT não tem marchas físicas de fato, né? Mas ele tinha essa programação e essa opção para te dar uma certa pegada mais esportiva quando você quisesse. Além disso, vem com airbags frontais, freios ABS, farol dianteiro de neblina ISOFIX e um CD player com volante multifuncional. Carro de boa confiabilidade, suspensão parruda, aguenta mesmo o tranco. Claro, né, uma hora vai precisar fazer uma revisão. Suspensão também do ASX é um pouco mais cara de substituir ali os seus componentes, mas é um carro que entrega assim, boa estabilidade, apesar do centro de gravidade mais alto. A vantagem de ser um SUV, né, suspensão mais altinha, é conseguir passar por lombadas mais elevadas sem ficar raspando o assoalho. E é um carro de bom nível de conforto ao rodar, bom acabamento interno e o espaço interno traseiro também razoável para a categoria. Mas, infelizmente, é outro que está bem inflacionado, né? Há 6 anos atrás, esse carro estava avaliado em R$ 40.828. Chegou a custar R$ 57.285 em 2022. Teve uma queda interessante para 2024, olha, chegou a pouco mais de R$ 52 mil, mas hoje está um pouco mais inflacionado novamente, subiu para R$ 53.547. No acumulado dos últimos 6 anos, a alta aqui é de 31,2% no seu valor de mercado. Um carro que era para estar custando abaixo de R$ 40 mil, se formos olhar o que é o normal, né, dos veículos que vão ficando a cada ano mais usados, mais rodados e mais velhos, né, deveriam estar custando realmente mais barato, né, porque são bens de consumo duráveis. Não podemos colocar inflação aqui nessa conta, por mais que temos inflação, né, se tivéssemos tido uma inflação mais controlada, como vinha antes de 2020, era para esse carro realmente estar mais barato, mas infelizmente não é o que aconteceu. E olha que bizarrice que está o preço de um carro desse usado. Não só esse, mas todos que falamos nesse vídeo e vários outros, né, que temos no nosso mercado, que você também deve conhecer algum aí que está dessa forma, né? Comenta aqui abaixo pra gente. Mas você deve estar revoltado aí agora pensando, nossa, só tem carro inflacionado no Brasil, o Brasil tá um absurdo, tá difícil de comprar carro, não é verdade? Eu concordo com você, mas temos alguns exemplos de veículos que até depreciaram bem nos últimos meses e podem ser melhores opções de compra com relação a custo-benefício para você que está pensando em trocar de carro. Então vou deixar esse vídeo que eu fiz aqui, olha, em parceria com o meu amigo Vinícius do canal Meu Carro Lifestyle, em que nós fizemos um compilado de vários veículos que estão hoje com melhor relação custo-benefício e que podem ser excelentes opções de compra para você. Então te espero lá!